Bonjour, pessoas! Hoje nós vamos falar a nossa quinta basiquinha sobre Marte em Touro. Marte em Touro. Então, Marte, né? Como que a gente percebe essa questão marciana de ação, aquele instinto de sobrevivência? Agora ele está num signo que ele não se sente tão confortável. Marte em Touro está em uma debilidade. Oh, meu Deus, isso limita as pessoas, você não pode falar assim. Gente, isso é termo técnico, tá? Você não pode, de novo, classificar pessoas com base em signos, tá? Lembra que nós temos aqui o planeta que representa o quê, a gente tem o signo que é o como esse o que acontece e as casas que são onde, né, essas questões acontecem, tá? Então você falar que é uma debilidade ou depois você falar que você precisa equilibrar, é a mesma coisa, tá? Então quando a gente fala que Marte em Touro está em uma debilidade, ele não está tão confortável. Por quê? Porque a natureza de Marte, sua qualidade primordial, que é um aspecto importante do fundamento da astrologia, se sente desconfortável, digamos, no signo, né, na arena ali taurina, tá? Isso não quer dizer que vai trazer resultados catastróficos para a vida, porque tudo depende, né? Tudo depende de mapa de contexto e também de decisões. Tem coisas que acontecem com a gente, outras que a gente tem poder de decisão. Quanto mais eu envelheço, mais eu percebo que tem muita coisa que a gente acha que a gente tem poder de decisão e não. Então vamos falar de Marte em Touro. Marte ali, então, ele está em Touro, ele deve obediência a quem? É muito diferente um Marte em Touro, por exemplo, com uma Vênus em Áries, e um Marte em Touro com uma Vênus, de repente, em Virgem. Aí a gente tem trígono de terra envolvido, entendeu? Então tem nuances para serem avaliadas, porque a astrologia é uma linguagem simbólica complexa, né? E precisa de análise de dados, tá? Então, a gente tem o Marte em Touro, que é um signo de ação, num signo que é muito estruturado. Lembra que Touro é terra fixo, tá? Então, terra fixa, ele é o mais perene, ele é o mais estável, né, dos signos. Então, essa modulação aqui, essa maneira de trabalhar, pode, por exemplo, a ação sempre ser muito pontuada, por exemplo, na força do trabalho, né? Existe uma certa preocupação na ação no sentido de se precaver, de segurança. Por exemplo, às vezes a gente titubeia: "Nossa, será que eu devo me arriscar aqui? Porque isso aqui, né, às vezes não vai ser muito legal para minha segurança, material também, né, ou dos meus recursos", tá. Então dependendo de como está a posição, às vezes, a pessoa tem bastante potencial, mas ela procrastina: "Depois eu vejo, depois eu faço, eu quero me sentir totalmente seguro para agir", tá. Ao mesmo tempo, nós sabemos que isso vai depender totalmente, dos aspectos, né, da posição que está no mapa e da regência também, tá. Por exemplo, Marte, em Touro, eu percebo muito em pessoas que têm uma força bruta de trabalho, sabe aquela pessoa que você diz: "Meu Deus do céu", se a pessoa coloca algo para fazer também, ela tem uma constância naquilo, tá, mas lembra que aquela questão da física da inércia, né, então, um corpo em descanso tende a ficar em descanso e em movimento tende a ficar em movimento. Então depende muito de como está este corpo, tá. Brincadeiras à parte, quando existe esse comprometimento aí, dependendo da posição de Vênus, nossa, a pessoa ela também engata uma primeira, mas ela vai de uma maneira constante. Tá? Então existe essa força bruta. Vamos pensar no touro, né? É animal forte, carrega o arado nas costas e dá subsistência ali para o homem, tá? Então ele vai plantando o que vai depois ser colhido, né? Dentro do, assim, com os seus recursos e dentro da alimentação do que sustenta, né, o homem. Então tem sim, não. Essa história de não tem uma força de trabalho, não, muito pelo contrário. É claro que vai depender muito da questão venusiana, porque pode ponderar demais. Aí a gente pode ter sim uma tendência à procrastinação, mas isso também depende, né? Depende do contexto de mapa, tá? Agora, o Marte em Touro, então, com uma Vênus em Áries. Opa, eu já tenho uma Vênus aonde? Justamente no signo que é comandado por Marte, só que também está numa debilidade. Ali a gente tem um tete a tete, né? Touro e Áries, eles estão em aversão, eles não se enxergam diretamente, tá? Então aqui a pessoa ela pode ter sim um potencial instintivo, né? Só que como tem debilidades, a gente tem que cuidar às vezes para não se precipitar, ou às vezes de ponderar demais, né, em prol de si, do que eu gosto. Ah, não, olha, eu não vou arriscar aqui porque não sei, isso aqui não tá me fazendo muito bem, não acho que não é legal, né? Mas existe uma cooperação, tá? Então, no momento em que, por exemplo, eu entendo uma situação, no momento em que eu, digamos, ah, azeito ela, né, e me sinto confortável com aquilo, existe muito comprometimento aqui também, tá? Bom, eu tenho também o Marte em Touro, aí com essa Vênus em Touro, tá? Então essa Vênus aqui, ela está numa dignidade, aqui ela está muito bem posicionada, isso é uma conjunção, os dois estão no mesmo signo, tá? A gente tem um ponto de força, né? Então, os assuntos, né, conectados a essa área do mapa, eles têm muita ênfase.
Digamos que isso aí esteja na casa da carreira. Nossa, pode ser uma pessoa que tem um comprometimento e tem uma ênfase muito grande na carreira. Dependendo de como está com o resto do mapa, as coisas elas acontecem numa constância, que pode ser um pouquinho lenta, né? Mas que tem muito poder, sim, de execução ali e de conquistar coisas, né? Pode também ser uma pessoa que está muito mais preocupado, às vezes, ao invés de correr um risco, né? Nossa, olha, você corre esse risco aqui que você vai dar um salto. Não, 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 peraí. Deixa eu ir no passo a passo, deixa eu colocar aqui, né, como eu me sinto seguro. Então, existe um certo senso de preservação, tá? A gente tem que cuidar, às vezes, também com a questão do controle, né? Então, às vezes, se não tá do meu jeito, né, eu me sinto um pouco desconfortável e, às vezes, né, eu também pondero demais, tá? Bom, depois eu tenho Marte em Touro, então com uma Vênus lá em Gêmeos, tá? Gêmeos já é um signo mutável, já dá, eu brinco, aquele suquinho a mais para este Marte em Touro. Então pode ser uma pessoa que você percebe, nossa, ela tem Marte em Touro, mas é uma pessoa antenada, é uma pessoa que está sempre em busca de movimento, vai lá e faz as coisas. Pode ter uma questão da ação também com a questão mental muito forte, tá? É aquela pessoa que sai resolvendo, mas que, de novo, ela sempre vai ter essa prudência taurina, tá? Então isso faz parte da natureza dela, mas ela tem sim essa questão de movimento, tá? Pode ser uma pessoa, dependendo de como tá isso aí no mapa, por exemplo, digamos que pegue uma casa 5, né? Ela pode ter uma ênfase ali nos talentos, nas habilidades, sabe aquela questão mental, né? Gostar de coisas ali conectadas a gêmeos, então, uma pessoa interativa, uma pessoa ligada à informação, né? E ela vai nessa estruturação, né, na ação dela, estruturando as coisas no passo a passo, tá? Óbvio que vai depender também, já que essa Vênus está em Gêmeos, onde está Mercúrio, que comanda o signo de Gêmeos, tá? Perceba que a gente vai tendo, né, um cruzamento, uma análise ali, que é uma postura um pouco complexa, tá? Mas aqui a gente está vendo só o primeiro passo, tá? Então já vai pegando aí mapinhas, lembra que a prática ela é muito importante, tá? A gente tem muita teoria, né? Então pega a prática, vai observando os mapas que você conhece de Marte em Touro, inclusive das pessoas que você conhece. Porque você pode conhecer 3 pessoas com Marte em Touro completamente diferentes, tá? Bom, depois você tem Marte em Touro, então, e essa Vênus lá em Câncer, tá? Câncer também é um signo introspectivo, né? Um signo feminino, como a gente chama, assim como Touro, tá? Então, aqui pode ser uma ênfase mais introspectiva. Pode ser. Falo muito de que Câncer tem essa questão da família, do cuidado, né? Cara, mas Touro também. Touro é quando a pessoa realmente tem aquele comprometimento, né, com o outro, nossa, ela quer cuidar, ela quer proteger, né? Então, isso aqui fica bastante exacerbado, então, na questão da proteção, pode ser, dependendo aí de como está no mapa, né? Por exemplo, pega o âmbito familiar, a pessoa ela é muito família, ela protege a família, ela gosta de cuidar, né? A gente tem aqui, claro, vai depender da conexão com a Lua, né? Ligado ao signo de Câncer, então a gente tem também um parâmetro emocional, e às vezes a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente se doa demais, querendo cuidar muito dos outros, esquece um pouquinho, né, do nosso bem-estar mental, tá? Ou às vezes a gente. Porque assim, o eixo de Touro e Escorpião, ele é um eixo de controle, né? Ele é um eixo de poder. Então, às vezes, a gente tem que cuidar se a gente está abraçando, né, cuidando, só que se a gente começa a exigir na mesma proporção, a gente pode se frustrar, porque as pessoas, né, elas demonstram esse amor de maneiras diferentes, tá? Bom, Marte em Touro, depois com essa Vênus, então, lá em Leão. Leão é o signo do eu, né? É um signo ligado ao Sol, né? Marte também é um planeta que comanda um signo que tem Sol como referência, porque Áries ele é a exaltação do Sol, né? Então aqui nós temos um Marte que tem então, essa força bruta taurina, e nós temos aqui, por exemplo, um movimento interessante, é uma quadratura, tá? Então às vezes a gente tem uma certa resistência a coisas que eu não me identifico, mas ao mesmo tempo, né, a partir do momento em que eu me comprometo com algo, aquela coisa ali ela é perene, né. Podem ser pessoas que valorizam muito a questão da lealdade, então se quebra um pouquinho da confiança, é muito difícil simplesmente colar e fingir que não aconteceu, né. Quando tem esse comprometimento, então, com os assuntos que a pessoa realmente se identifica, né, porque a gente tem uma questão solar, nossa, existe sim uma questão muito, não é nem de fidelidade, que é lealdade mesmo, sabe. Então, por exemplo, digamos aí dentro de uma sinastria, se existe essa combinação, né, a pessoa tem Marte em Touro, e uma Vênus lá em Leão, e claro, tem uma boa conexão com o Sol, e isso faz um match, né, com o mapa da pessoa, pode existir um comprometimento muito bacana entre as 2 pessoas, né. Tudo depende de contexto, né. Bom, depois nós temos um Marte em Touro, e, uma Vênus, então, lá em Virgem, tá. Vênus em Virgem também não tá tão confortável, mas aqui é um trígono, né. Às vezes a gente tem que observar, porque a gente acha: "Ah, trígono é bacana, trígono é bom".
é bom para executar o que se propõe no mapa. Existe uma fluidez entre 2 pontos, mas o que que esses 2 pontos estão fluindo para, né? Aqui, por exemplo, se eu tiver, de repente, casa 8, casa 12, né, a gente tem que observar com a questão do bem-estar mental, por exemplo, né, a questão material quando envolve dinheiro dos outros e a questão de ter prejuízo, às vezes, por confiar demais. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, é um excelente posicionamento, porque às vezes são pessoas que são muito criteriosas, né, então, por exemplo, na execução, se você precisa de alguém que tenha um certo critério, sabe, no refinamento, pode ser muito interessante. Agora, como tem debilidades, o que que acontece? Às vezes o extremo pode se aparecer, né, então a pessoa ela se perde tanto, né, pondera demais, pensa demais nos mínimos detalhes e acaba não fazendo, né. Ou é aquela velha história, né, que todo mundo acha que é bonito. "Ai, se não for fazer perfeito, então eu nem faço". Bom, então não vai fazer muita coisa na vida, né, porque a gente fica esperando, né, a perfeição ou o momento certo, a hora certa para executar alguma coisa, a gente acaba vendo um monte de gente executando do jeito que dá, fazendo e ajustando com o caminho, a gente ali ponderando, tá. Mas também, como tem bastante questão de terra aqui, são pessoas que se comprometem com muito afinco. A gente tem depois um Marte em Touro, então, com uma Vênus lá em Libra, essa Vênus está bem posicionada, né. A gente tem, aqui, por exemplo, uma habilidade, por exemplo, uma busca, às vezes, por segurança na interação, né. Então, por exemplo, o que que eu gosto, o que que me dá prazer, o que que é importante para mim, né. Às vezes a pessoa ela valoriza, né, essa interação, onde traz até um belo de um potencial quase que diplomático, de diplomacia, né. Óbvio que vai depender também dos aspectos, tá. Às vezes a pessoa ela pode ter uma habilidade com moda, com estética, né, com beleza, tá. Bom, agora nós temos então Marte em Touro, porém com Vênus em Escorpião, tá. Escorpião ele é um signo fixo também de água. Aqui nós temos então Marte e Touro. Perceba que o regente de Touro está em Escorpião, que é um signo comandado por Marte, tá. Eu uso as regências clássicas, então por isso que Marte comanda Escorpião e não Plutão, tá bom? Mas disso é da sua prática aí. E a gente tem a regência, que é Marte, no signo de Touro, então existe uma cooperação, tete a tete, um pingue-pongue, tá. Isso é importante porque, embora a gente tenha debilidades, né, a gente existe um certo auxílio, tá. É claro que a gente tem que entender como está no mapa, porque está numa debilidade, mas para o que se propõe no mapa, tá bom. Então aqui, por exemplo, pode ser uma pessoa que tem uma certa dificuldade, né, às vezes, de demonstrar um pouco dos sentimentos, guarda muito, mas pode ser muito estratégico, tá. Então pode ser uma pessoa, principalmente para a questão material, né, para ações estratégicas, né, pesquisa, aquela pessoa que você der alguma coisa, ela vai a fundo. Dificilmente ela gosta também de, por exemplo, estar em relações frívolas, sabe, aquela coisa, tipo, que não existe entrega, fica, né, aquela coisa meio superficial, tá. Mas provavelmente só vai demonstrar realmente o que sente, profundamente o que gosta, com bastante convivência e principalmente com comprometimento, né. Eh, com comprometimento e com o fato de se sentir seguro, né, dentro da relação. Aqui, claro, a gente tem que, cuidar um pouquinho com a questão do controle da posse, né, então, às vezes, se alguma coisa não sai exatamente do jeito que eu gosto, às vezes eu me sinto muito inseguro, é como se eu me sentisse num ambiente um pouco instável e isso me deixa um pouquinho apreensivo, né. Bom, depois nós temos o Marte em Touro, então, e uma Vênus lá em Sagitário. Sagitário aí já muda muito, né, a linha aqui de Touro, tá. Eu brinco, é sempre você tem Touro, mas você vai tendo é que nem um pote de sorvete, sabe quando você vai lá e você começa a encher de coisa? Modula o sabor daquele sorvete que você tá comendo, né. Ah, um sorvete de abacaxi, de repente vem um M&M's de chocolate, assim, deu um toque, é mais ou menos isso, tá. Não é que você mudou a base e a essência, mas existem outras coisas ali acontecendo, que te traz essa experiência, né, de coisas diferentes também. Então nós temos, esse Marte em Touro com essa Vênus lá em Sagitário. De Sagitário já é um signo que prega a liberdade, né, que busca conhecimento, que busca a verdade, tá. Só que aqui vai fazer isso com segurança. Então: "Ah, eu quero viajar o mundo, eu gosto de conhecer coisas novas". Ok, mas eu vou querer o mínimo do conforto e da segurança para fazer isso, tá. Pode ser uma pessoa que tenha uma certa habilidade de assim, de interagir, né, claro, vai depender de como tá Júpiter, e aprender muito através das interações, né. Existe, às vezes, uma busca constante também pelo prazer, né, o que eu gosto, o que que é importante para mim, o que que ressona com as minhas crenças, né, com as minhas virtudes, tá. E a gente tem aqui um potencial, mesmo que Marte em Touro seja fixo, aqui a gente já tem a regência no signo de fogo mutável. Então existe uma capacidade de adaptação, de adaptabilidade, principalmente quando a gente vive a experiência na prática, né. Então não é só sobre eu pensar e refletir sobre as coisas, mas quando eu tenho uma vivência prática conectada a isso,
eu mudo sim, né, eu tenho uma percepção um pouquinho diferente das coisas, tá. Depois eu tenho então um Marte em Touro com uma Vênus, em Capricórnio, tá. Capricórnio já é um signo ligado a Saturno, né. A gente tem aqui um belo de um trígono, tá. Cara, essa pessoa, assim, se isso aqui tiver, por exemplo, em áreas de carreira, né, é uma pessoa que pode ter muita capacidade de gestão administrativa, assim, sabe aquela coisa séria, comprometida? Muito provavelmente, se isso tá também em áreas, por exemplo, de exposição, né, ela passa essa seriedade, ela passa esse comprometimento com as coisas, e aqui é legal porque estrategicamente ela pode observar as coisas muito assim, o trabalho que é necessário para isso, para eu conseguir as coisas no longo prazo, tá. E isso é interessante, por quê? Porque com constância, perseverança, lembra que lá em Capricórnio, esse Marte aí, ele tá num ponto de ênfase, tá. Então a gente tem uma para quem é mais avançado, né, entender essa questão de dignidades e debilidades, ajuda a gente a entender por que que tem algumas debilidades que têm suavização quando existem conexões com a regência, tá. Então aqui pode ser uma pessoa que quando tem um comprometimento, por exemplo, nossa, ela vai, e ela conquista muita coisa, mas ela vai, de novo, de maneira pautada, estruturada, eh, sabe, com uma certa organização, eu diria, né, um planejamento de um passo a passo e pensando sempre na conquista no longo prazo, né, dificilmente ela faz as coisas no imediatismo. Depois nós temos então Marte em Touro com uma Vênus lá em Aquário. Aquário já é um signo de ar, né, então é um signo fixo também, então temos uma quadratura, porém, num signo de ar, né. E aí, nós temos aqui a correspondência de um signo que quebra paradigmas, né. Então aqui eu brinco que adoro falar que aquariano é revoltado, né, mas assim, aquário ele é um signo fixo, né, e às vezes a pessoa ela é muito conectada com as próprias ideias, não faz muito sentido lógico aqui eu continuar uma ação, né, se eu tô dentro de um sistema que eu não concordo, que eu não gosto, que não faz sentido para mim, só que aqui como é uma quadratura, eu posso ir de uma maneira mais incisiva, né. Aqui pode ter uma questão mais combativa, assim, mas de ideias, de ideologia, né. Ao mesmo tempo, pode vir também com muita ação e que traz inovação, que traz um olhar diferente, né. Por quê? Porque tem a estabilidade de entender as coisas, mas de colocar um esforço ali também, tá. Só que isso aí, de novo, é lento, não é assim de uma hora para outra, então não tem essa questão de revolução de uma hora para outra, não, 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 muito pelo contrário, aqui é um passo a passo, sabe, no entendimento, né. Bom, depois a gente tem aqui, essa conexão então de Marte em Touro com esta Vênus lá em, Peixes, né. E aí a gente tem o quê? Nós temos 2 signos de novo, né, receptivos, femininos, tá. E nós temos aqui uma sensibilidade bastante interessante, tá. Porque a gente tem a sensibilidade da literalmente da pele, dos sentidos, que é uma coisa taurina, mas com o quê? Com a imaginação, com essa sensibilidade de perceber as coisas que não são só as materiais. Essa é uma conexão muito interessante, sabe. Pode ser aquela pessoa que a gente pode dizer que ela tem uma intuição, né. A intuição aqui ela pode vir até com uma questão física, sabe, a gente sente no corpo, né. Pode ser uma pessoa extremamente criativa, mas que vem através de uma sensibilidade, que às vezes as outras pessoas nem conseguem enxergar o além, sabe, que a pessoa está enxergando, está percebendo, está sentindo mesmo, né, vivenciando, tá. Então isso aqui, por exemplo, se tiver em áreas criativas, nossa, essa pessoa, ela tem um potencial de criatividade, de beleza, de artes, né, fantástico, tá. Ou ela pode até gostar, né, dessas áreas, tá. Bom, nós temos então Marte em Touro, né, várias, como a gente colocou aqui, né, como eu coloquei várias conexões de Marte em Touro, eu posso ter 20 pessoas na minha frente com Marte em Touro e elas serem completamente diferentes, tá, totalmente diferentes, né. Então, é sempre importante entender que, a gente está vendo só uma coisa muito segmentada e muito rápida aqui, tá. Você vai ter que fazer toda a análise. E eu sempre gosto de mostrar mapas, né, porque a astrologia, né, eu brinco, o nosso dissecar de corpos que tem na medicina, a gente aqui disseca mapas, né. Então nós temos o quê? O Adolf Hitler, né, a Madonna e o Michael Jackson. 3 pessoas que têm Marte em Touro, tá. E olha que interessante como existe uma baita, deixa eu colocar uma corzinha aqui, uma baita de uma diferença nos mapas, né. Então no mapa do Hitler, né, no mapa aqui da Madonna, né, e o mapa aqui do Michael Jackson, tá. Então, por exemplo, vamos lá, o mapa do Hitler, ele tem, ó, ele tem Vênus e Marte em conjunção.
né. Só que ele tem aqui quadraturas com outro maléfico em debilidade, tá. A Madonna, ela tem, este Marte, né, em Touro. Então, às vezes a gente diz assim: "Ah, o Marte em debilidade, nossa, a pessoa é preguiçosa, não gosta de fazer nada". Quando você já leu isso aí, né, que, "Nossa, é preguiçoso, não gosta de fazer nada e tal". Aham. Vê tudo que a Madonna conquistou, né. Então a gente tem um Marte em Touro aqui, porém nós temos o quê? Nós temos uma Vênus, ó, lá, aqui, bem no início de Leão, ó, tá vendo? 0 grau de Leão conectada ao Sol, tá, fazendo trígonos também com Lua ascendente, Mercúrio, tem um monte de coisa aqui, né, pra avaliar, tá. E nós temos aqui o Michael Jackson também com Marte em Touro, né, e aí a conexão de Vênus lá em Leão, né, então a gente tem aqui Leão e a gente tem também aqui a questão de Mercúrio, né. Lembra que é uma quadratura que pode ser uma quebra, né, mas olha, que interessante, aqui tem questões de artes, né, ele era extremamente artístico e ele trouxe muita inovação também, né, um olhar dele para muita coisa. Eu acho muito interessante analisar mapas, e lembrando que aqui a gente está falando de uma configuração geral, mas se você for avaliar contexto histórico, datas, tá, é muito interessante ver quando a gente tem pontos específicos correspondente aos mapas natais, porque a gente vê literalmente acontecimentos mesmo e fatos, né, do desenvolvimento. Então me conta aí, você tem Marte em Touro, conhece alguém que tem Marte em Touro, conhece diferentes pessoas de Marte em Touro, como que você percebe, né, essa ação de Marte em Touro aí, essa correspondência em relação à vida real e tangível, né? É assim que a gente vai fazendo verificações e entendendo como que um contexto, né, um conceito, ele pode se manifestar, tá certo? Até a próxima quinta.